Graça e paz a todos, de novo, boa noite. Curva a tua cabeça, vamos orar. Tem 3 pedidos de oração e a gente vai começar logo orando por eles. Curva a tua cabeça. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Mais uma vez, em oração, colocamos nosso coração e pedimos por nossa irmã Inês, que enfrenta os problemas dela, principalmente com referência à enxaqueca. Pedimos também pela nossa irmã Anice, e em especial, Senhor, pela família do Berg e da Laís, que o Senhor possa trazer conforto, Senhor. E para todos aqueles que necessitam de Ti, que necessitam de cura, que necessitam de um consolo, de um conforto, nós rogamos a Ti, entregamos nas Tuas mãos todos os nossos pedidos, Senhor, porque nós somos limitados, não temos o poder, mas o Senhor tem. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, um Deus grande, Deus esse que nós servimos e confiamos e descansamos em Ti. E é exatamente por isso que oramos, confiantes na Tua vontade, Senhor. Ouve nossas orações e age, Senhor, segundo a Tua vontade, pois somente ela é perfeita e agradável. E é somente ela que trará aquilo que nosso coração necessita, em nome de Jesus. E pedimos, fala conosco por meio da Tua palavra. Abre nosso coração para que Tua palavra penetre nele, faça morada e frutifique, para que nós possamos glorificar Teu nome aonde estivermos. Em nome de Jesus, e nele te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Eu tenho só um... Perdão. Amém? Muito bem. Miqueias, ele vai profetizar, está aí versículo 1 do capítulo 1, durante os reinados de Jotão, de Acás e Ezequias, reis de Judá. Mas ele também está inserido no contexto de Israel. É só a gente lembrar do capítulo 12 de 1 de Reis, né? Quando o reino é dividido, Israel e Judá. No lado você tem Judá, do outro com 19 reis, do outro lado você tem Israel também com 19 reis. A diferença dos dois é que em Israel não teve rei justo algum, todos foram ruins, começando de Jeroboão I, terminando em Oséias, com o cativeiro assírio. Diferença para Judá que começa com, se não me foge a memória, é com Abias, que é o rei de Salomão, se eu não estiver enganado, e vai até o último rei, que é Joaquim. Esse rei que vai, no caso, aí para... Perdão, Joaquim não, Zedequias, que é o último rei de Judá. Esse, no caso, aí vai para o cativeiro babilônico. A diferença é que em Judá você tem alguns reis justos, outros ruins, ficam nessa granguena, nesses altos e baixos, né, em Judá. Então, Miqueias está inserido nesse contexto aqui. Quando Deus, então, o levanta, ele é contemporâneo de Isaías. A sua profecia se dá principalmente no reinado de Ezequias, rei de Judá. Uma outra coisa que eu queria observar no texto é o padrão que ele inicia e como ele termina. Preste atenção, versículo 2. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Então você tem aqui juízo. Deus está irado com seu povo, ele mesmo é testemunha contra o povo. No capítulo 7, nos últimos versículos, termina com
Por exemplo, a partir do versículo 18 até o 20, do capítulo 7, termina Deus agora em processo, por assim dizer, de graça com o povo. Né? É um Deus que começa irado, mas termina trazendo graça, trazendo perdão para esse povo. O livro de Miqueias vai trabalhar nesse sentido. Por exemplo, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, você tem juízo. Deus está irado com o povo. Ele é testemunho contra o próprio povo. Ainda no capítulo 1, na altura dos versículos de 5 a 7, ele dá o motivo do porquê Deus está irado com o povo. Idolatria, toda série de corrupção que o povo trouxe, fruto da adoração, da adoração aos ídolos, falsos profetas e por aí vai. Resultado disso, versículo 8 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11, você tem aqui a destruição disso, o resumo disso. O que vai acontecer com Deus irado diante de um povo carregado de pecado? Juízo, cativeiro. Capítulo 2, versículos de 1 a 11. Mas aí, ainda no capítulo 2, versículos de 12 a 13, você tem o quê? Restauração. Deus então perdoa esse povo. Então, ele começa juízo por causa do pecado, resultado destruição e cativeiro e restauração. Capítulo 2, versículos de 12 a 13. E para por aqui. Ele inicia o capítulo 3, mais uma vez lidando com o pecado do povo. Capítulo 3, versículos de 1 a 7. Resultado disso, juízo. Deus não vai ouvir profeta algum, Deus não vai ouvir líder algum. Capítulo 3, versículos 4, versículo 6, resumo da ópera, versículo 12 aí do capítulo 3, cativeiro. Mas não para aí. Você tem agora a promessa de restauração desse mesmo povo. Capítulo 4, capítulos 4 e 5. É a restauração desse povo. Preste atenção que ele vai de juízo, motivo de juízo, destruição, que no caso é o cativeiro, e restauração. Esse é o padrão que vai seguir todo o livro. Capítulos 6 e 7 segue o mesmo padrão. Ele começa, por exemplo, capítulo 6, versículos de 1 a 12, falando aí de pecado. É o mesmo padrão. E aqui, que é onde eu quero começar a explicar um pouquinho melhor. Capítulo 6 tem umas coisas bem legais aqui. Ele está falando do pecado do povo, né? Olha só, versículo 2 do capítulo 6. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo. Ele entrará em juízo com Israel. E aí vem, versículo 3. Meu povo, o que foi que eu fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Em outras palavras, o que foi que eu fiz com vocês? Para que vocês tenham me abandonado, para que vocês tenham me tirado, por assim dizer, do coração de vocês, colocar dessa forma, né? Deus está perguntando para o povo, o que foi que eu fiz com vocês? Porque, veja, aí ele começa a descrever aqui a bondade dele com o povo e, ao mesmo tempo, a maldade do povo para com ele. Versículo 4. Eu tirei vocês do Egito. Versículo 5. Eu livrei vocês quando, por exemplo, Balaque contrata Balaão para amaldiçoar vocês. E esses aqui são os atos, por assim dizer, que ele termina aí o versículo 5, são os atos de justiça de Deus para com o povo. Então a pergunta de Deus é: o que foi que eu fiz com vocês? Vocês não me seguem mais, vocês se voltam para os ídolos, vocês praticam tudo aquilo que eu abomino. A pergunta de Deus para o povo é: o que foi que eu fiz com vocês? Então perceba toda a maldade aqui do povo. Todo o contexto aqui de pecado, de idolatria contra o próprio Deus. O resultado disso, e óbvio, é juízo. Preste atenção, pecado, juízo. É isso que Deus vai trazer para o povo. Volta aí
para o capítulo 3. Olha só. Só alguns detalhes aqui, né? Deixa eu ver. Versículo 5. Com referência aos profetas. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando eles têm o que mastigar. Ou seja, quando eles têm o que comer, quando alguém paga eles, quando alguém traz algum benefício para eles, que nada lhe dão para comer. Resultado disso. Vamos parar aqui, né? É engraçado, né? Parece que as coisas se repetem, né? Vou abrir esse parênteses aqui. Parece que as coisas se repetem, né? Abra a sua televisão. Bota aí num canal religioso, TV aberta. É a mesma coisa. É alguém que lhe abençoa quando você dá alguma coisa a ele. É alguém que lhe amaldiçoa quando você não dá nada. Abra a sua televisão. Pesquise em um canal religioso. Preste atenção que parece que não muda. É sempre a mesma coisa. É o efeito do Éden, né? O efeito repetitivo do Éden. A gente continua caindo no mesmo exemplo de desobediência. A diferença é que com outra roupagem, mas é a mesma coisa. Preste atenção como é que a Terra está inserida aqui. Uma coisa está levando a outra. Por que eu voltei para cá? Religião aqui, nessa época, não estava dissociada de política. Então, quando o profeta era corrupto, o rei era corrupto. Quando o rei era corrupto, o profeta era corrupto, os juízes da terra também eram corruptos. Resultado, o povo também era. Isso trazia toda uma opressão para o povo. Preste atenção no tamanho da maldade que havia na terra. É por isso que Deus pergunta para o povo: o que foi que eu fiz com vocês? Que mal eu fiz com vocês? Olha só, capítulo 6 agora, versículo 18. Eles estão seguindo os estatutos de Onrim, que é o fundador, por assim dizer, de Samaria. Foi ele que comprou o monte. É ele que trouxe toda aquela adoração, seguindo o primeiro rei aí de Israel. Deus está irado contra esse povo. E é por isso que agora sim, capítulo 7, você tem aqui o segundo lamento do profeta. O capítulo 7, versículos de 1 a 8, você tem aqui uma espécie de uma lamentação do profeta. Na realidade, isso aqui é a segunda lamentação, né? A primeira lamentação dele, você vai ver no capítulo 1, a partir do versículo 8. E aí, nessa lamentação do profeta, ele diz o seguinte, capítulo 7, versículo, o homem que eu sou, né? Desgraçado homem, ou desgraçado contexto no qual estou inserido, estou vivendo. Porque estou como quando são colhidas frutas no verão. Como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cachos de uva para chupar, nem figos temporãs que eu possa comer. Então, ele se compara aqui a uma safra depois da colheita, no qual, está tudo destruído, porque foi tudo tirado ali, né? Galhos quebrados no chão, não tem mais nada ali. Está uma escassez, um deserto. E 2, que eu acho que esse é o ponto aqui fundamental dele, principalmente por causa do versículo 2, é que o que restou? Frutos podres, ruins, que não servem para nada, inúteis. É exatamente isso. Por exemplo, versículo 2, quando ele diz: desapareceram da terra os piedosos, e não há entre nós, entre todos, um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como rede. Ele olha para o contexto no qual ele está inserido e diz: olha, não há um justo sequer na terra. A semelhança, por exemplo, de uma safra que sofreu a sua vindima e não tem mais nada. Só tem coisas ruins na terra.
Só tem homens maus na terra. Quando a maldade do homem aumenta, eu acho que a gente vê isso, eu diria que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por exemplo, se não me foge a memória, Salmos 54 ou é Salmos 14, no qual o salmista diz assim: quando Deus olha para a terra para ver se tem algum justo, não tem nenhum. Todos se voltam contra ele, todos se voltam para fazer o mal. Não há um justo sequer na terra. Acho que é Salmos ou é 14 ou é Salmos 54. Repetido, por exemplo, em Romanos capítulo 3. Paulo diz a mesma coisa. Toda a humanidade, toda a sociedade aqui no qual ele estava inserida, está corrupta. Por isso, não há um justo sequer. Pelo contrário, versículo 3. Eles são hábeis em praticar o mal. Olha só, de novo ele fala aqui sobre a liderança, né? As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus desejos maus e assim em conjunto eles tramam seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Esse é o contexto dele, de uma sociedade totalmente corrupta. Não há um justo sequer. Piedosos desapareceram. A morte na terra, tendo em vista que a ideia deles é simplesmente para praticar o mal, derramar o sangue. Eles praticam o mal, eles praticam violência, eles praticam suborno, eles oprimem os mais pobres. Tudo isso aí está inserido nesse contexto dele, do profeta. O interessante, né, que, repito, isso aqui é uma espécie de um ciclo vicioso, né? Erram aqui na mesma coisa, aí corrige, erra na mesma coisa, corrige, e erra na mesma coisa. Parece que o ser humano está sempre nesse ciclo vicioso do pecado. Mas não para por aí. O negócio vai piorar, né? Olha só, versículo 5. Ele vai falar aqui de uma espécie de uma confusão, né? De uma infidelidade, por assim dizer, entre eles. Olha só, versículo 5. Não acredite em seu amigo. Melhor, vamos para o versículo 4, né? Finalzinho do versículo 4. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão entre eles. Aí começa daqui, né? O juiz é exatamente esse aqui, essa confusão aqui. Olha só, versículo 5. Não acredite em seu amigo, não confie no seu companheiro, não compartilhe os segredos nem mesmo com sua mulher. Eita, trágico, né? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. O negócio piorou, né? Ou seja, você tem aqui infidelidade. Você não tem aqui uma aliança entre eles. E o interessante é que se você prestar atenção em todo o contexto, essa infidelidade aqui não diz respeito somente aos seus negócios, por assim dizer, mas principalmente à verdade. Principalmente aquilo que é certo, aquilo que é correto. Uma sociedade corrupta, nesse meio, nesse contexto aqui, aparece alguém para dizer, poxa, você está errado, a briga come. A guerra é feita. Então, tanto diz respeito aos negócios deles, quanto principalmente à verdade, o que é correto. Quando alguém aparece dizendo para eles que eles precisam mudar, dizendo para eles que aquilo que eles estão fazendo está errado, a guerra. Se a mulher do camarada chega para ele e diz que ele está errado, que ele tem que mudar de vida, briga. E assim vai. Principalmente por causa do que é verdadeiro.
E é bom a gente gravar isso, porque isso vai ser fundamental quando a gente for entrar na última parte da nossa reflexão. Principal ponto aqui é o que é correto. A briga maior aqui é contra alguém que se levanta para dizer que aquilo está errado. Mas aí, como eu disse, esse padrão, o padrão do livro, ele vai se repetindo. Perceba, juízo, destruição e o que? Graça. Versículo, eu vou pular porque é a partir do versículo 8, mas veja comigo aí, versículo 18. Depois de tudo isso, depois de toda essa manifestação de maldade do povo, Deus ainda vai restaurar esse povo. Mas não para eles viverem segundo aquilo que eles querem, mas sim segundo as leis que o próprio Deus estabeleceu para eles. Deus então promete uma restauração para esse povo. Deus promete perdão para eles. Versículo 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e que te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? Lembra do que o povo estava fazendo? Opressão, suborno e por aí vai. Tudo que você imaginar de ruim tinha na terra. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em outras palavras, Deus não vai mais fazer lembrança do pecado do povo. Deus vai restaurar aquele povo, Deus vai perdoar o pecado daquele povo. Perceba o padrão. É um povo ímpio, mau, que pratica toda a maldade. Deus julga esse povo e no final, Deus restaura o povo, Deus perdoa o povo. Mais uma vez, pecado, juízo e restauração ou redenção. Esse é o contexto aqui. A grande pergunta que a gente faz é, tá, em meio a tudo isso, né? Como a gente correlaciona isso com Jesus, com o Novo Testamento? O que tem a ver Jesus com esse contexto aqui? Com o que a gente acabou de ver. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 21. Você foi longe. Mateus capítulo 21. Versículo 12. Versículo 12 é o que a gente conhece aqui, que a gente conhece como a famosa purificação do templo, né? E se você prestar atenção, o que está acontecendo no templo aqui? Vamos lá. Versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhe, está escrito, minha casa será chamada casa de oração e vocês estão fazendo dela o quê? Corrida de ladrões. É o mesmo contexto. Isso aqui é o poder religioso da época, que, repito, estava associado com o poder político. Isso aqui tinha aval de Roma. É o mesmo contexto, pelo menos semelhante ao de Miqueias. Há outros textos aqui, mas, por exemplo, João, capítulo 10, quando Jesus se volta para os líderes, versículo 10, chama os líderes de ladrões e salteadores, ou o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Chamando aqueles líderes ali de ladrões, de salteadores, daqueles que oprimem o povo. É exatamente o mesmo que acontece em Miqueias. A liderança religiosa oprimindo o povo.
Isso se repete. É o contexto semelhante aqui. Do mesmo modo, capítulo 10 de Mateus, versículo 35, Jesus repete a mesma citação de Miqueias, capítulo 10, versículo 35. Melhor, versículo 34. Lembra o que eu disse? Que quando Miqueias fala que os inimigos da casa do homem, os inimigos do homem são os da própria casa, não somente diz respeito aos seus negócios, ali que eles fazem, mas também e principalmente contra o que é correto, contra o que é a verdade, contra aquilo que volta o povo para o temor a Deus. Preste atenção que é exatamente esse o contexto aqui que Jesus está colocando. A citação de Miqueias. Versículo 32. Não, perdão, desculpa. Versículo 34. Não pensem que eu vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Como assim? É o Evangelho. O Evangelho divide. E por que ele divide? Porque ele é a verdade. Aonde ele chega, onde há mentira, onde há trevas, ele vai abrir, por assim dizer, ele vai abrir o mar ali. Ele vai interferir naquela visão de mundo errada que a pessoa tem. Por isso, divisão. Eu acho que no próprio contexto da igreja, a gente vê isso. É um pai que, por exemplo, se volta contra a filha porque ela se tornou cristã. É uma esposa que deixa o marido porque ele se tornou cristão. E assim vai. Os inimigos da casa do homem, os inimigos do homem são os da própria casa. E por quê? Por causa da verdade, por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, daquilo que confronta eles. É o mesmo que acontecia no contexto de Miqueias. Não diz respeito somente aos negócios, mas principalmente ao que é correto. Aquilo que é correto, divide. Por isso que Jesus diz, eu vim trazer a espada. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Por que Jesus está falando isso? Na época, e eu acredito que a maioria dos irmãos conheça, pelo menos já ouviu falar, dos mártires da igreja, né? Homens que diante da dificuldade, diante da opressão, diante até mesmo do risco de morte, não negavam sua fé. Ele veio trazer a espada, ele veio trazer essa divisão. O evangelho, quando ele entra, ele abre essa luz, ele apresenta, ele expressa quem somos. Ele tira do nosso coração, ou melhor, ele mostra para nós mesmos que estamos errados. É por isso que muitas vezes, a título de exemplo, acho que isso aconteceu já com você, quando você prega, quando você é do mundo e se converte, seus amigos, quando você vai falar de Jesus para eles, a primeira coisa que você recebe é um não. Quer ser crentinho, né? Quer ser santinho ou algo do tipo. Por quê? O evangelho divide, ele confronta. Ele coloca para fora do nosso coração, principalmente para nós mesmos, quem somos. Por isso que os inimigos do homem são os da própria casa. São os da própria casa. É a palavra de Deus que traz essa divisão de águas, né? Mas, assim como Miqueias encerra a sua profecia, no capítulo 7, versículos 18 a 20, nós temos também Hebreus capítulo 8, versículo 12. E eu peço para você para abrir comigo em Hebreus capítulo 8. Dá tempo para a gente
Hebreus capítulo 8, ele lida aqui com a famosa nova aliança, né? Essa restauração que Deus haveria de fazer com o povo. Restauração essa que é predita em Miqueias. E aí o autor de Hebreus capítulo 8, versículo 12, para ser mais resumido. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nova aliança que Deus vai fazer com o povo. Não uma aliança semelhante à que ele fez com o povo no deserto, escrita em tábuas de pedra, mas agora vai ser escrita no coração do homem. E quando Deus perdoar os pecados, versículo 12, ele não vai mais fazer lembrança dele. A grande pergunta é como é que Deus faz isso? Capítulo 9 agora. Ele faz isso por um simples motivo: o sacrifício satisfatório do seu Filho, chamado Jesus Cristo. Versículo 26 do capítulo 9. O autor de Hebreus está lidando aqui com o famoso Yom Kippur, né, o dia da expiação. Você tem o capítulo 9 na altura do versículo 11. O que acontecia no dia da expiação, ou Yom Kippur? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, levando a oferta do povo, né, para que o povo fosse perdoado. Isso ocorria anualmente. Aqui Jesus, ele repete esse mesmo sacrifício. No entanto, o sacrifício aqui é ele mesmo. É o sangue dele mesmo. Não é mais sangue de touros, de bode. É dele mesmo. E não é mais a semelhança dos sumos sacerdotes que entravam todos os anos. Não. Ele entra agora de uma vez por todas. É o que ele diz aí. Versículo 26. Se fosse assim, ele dando... com a questão do sumo sacerdote. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou, preste atenção, de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido de uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Por que Deus perdoa o pecado? Por causa do sacrifício efetivo e suficiente do seu Filho. É por isso que a gente pode ler Hebreus capítulo 8, versículo 12. É por isso que a gente pode ler Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 20 e dizer: Deus não lembra mais dos nossos pecados. Por quê? Porque somos bons? Não. Porque a gente buscou a Deus em algum dia, sei lá, estava passando pelo jardim e, poxa, vou buscar a Deus. Não. Fomos achados por Ele. Fomos buscados por Ele. E é por meio do sacrifício do seu Filho que hoje a gente pode dizer: dos nossos pecados, Deus não faz mais memória. Não é por nossa bondade, é pela graça dele. Lembra do que eu disse? Pecado, juízo, desobediência a Deus, destruição, graça. A gente olha para a história de Israel e pensa o seguinte, ou melhor, a gente às vezes esquece. A gente faz a mesma coisa. A gente peca contra Deus, a gente esquece dele, a gente desobedece a ele quase praticamente sempre, mas quando a gente se volta para ele, em oração, pedindo perdão por nossos atos, por nossos pecados, ele nos perdoa, ele nos restaura. Hoje a gente está reunido aqui, a gente está
reunido, não porque a gente desejou isso, mas foi porque o Espírito de Deus nos trouxe, foi porque o Espírito de Deus colocou em nosso coração essa necessidade, por assim dizer, de estar na presença de Deus. Nós temos essa necessidade, vamos dizer assim, esse buraco existencial, que só é preenchido quando o nosso coração está em Deus. Eu acho que o Salmo 42 faz parte exatamente disso. Quando o salmista diz que a sede dele é a sede por Deus. Nada sacia a sede dele, mas sim o próprio Deus. Fomos salvos e perdoados por Deus, por meio de Jesus. Sacrifício, repito, uma vez por todas. Eu acho tão interessante isso, que ele compara o sacrifício eficiente e suficiente do Filho com a própria existência humana. O homem, ele está ordenado a morrer uma vez. Acabou-se, meu irmão. Depois é juízo. Você não tem como voltar atrás. Esse é o sacrifício de Jesus. Nossos pecados foram expiados de uma vez por todas na cruz. Isso é graça. Isso é graça. E eu quero encerrar só com uma aplicação bem simples. Esperança. Isso nos dá esperança para esse mundo tão anticristão, tão amoral, tão dissociado de tudo que diz respeito, seja a moralidade, tanto no sentido social, quanto no sentido religioso, embora seja a mesma coisa, mas temos essa esperança. E um dia ele vai julgar tudo isso, vai nos restaurar e nos levar para ele. Essa é a nossa esperança. Amém, né? Vamos orar, né? Vamos ficar de pé? Oremos. Senhor, tudo é teu, Senhor. Tudo pertence a ti. Nós temos um Deus que é soberano, é grandioso, é tremendo, é maravilhoso e ao mesmo tempo é piedoso. Um Deus que nos deu graça. Um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. Por mais indignos que sejamos, o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. E como é dito em Isaías, Jesus vai olhar para o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Porque sua obra foi eficiente, foi eficaz. Ele foi bem sucedido naquilo que fez. E é exatamente nisto, Senhor, que descansamos. O Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. Para que um dia estejamos diante de Ti, em adoração, em louvor, dobrados diante da Tua face, somente entoando louvores a Ti, Senhor, e Te agradecendo por Tuas maravilhas, por Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua graça, obrigado por esse amor tão tremendo. E nós pedimos a Ti que, em nome de Jesus, conserva nosso coração, Senhor, na Tua lei, na Tua palavra, na tua verdade, no Teu evangelho, porque os dias são maus e a tendência é que eles piorem, pois o Senhor está próximo. A redenção final das nossas almas está próxima. E o mundo vai de mal a pior. Por isso pedimos a Ti
resiliência no nosso coração, firmeza na fé, firmeza no teu evangelho, em louvor e adoração a ti, Senhor. Nos fortifica para temer unicamente o Senhor e adorar somente a ti, Senhor. É nosso pedido a ti. E desde já pedimos, nos leva para os nossos lares, nos protege, nos livra, Senhor, nos dá uma boa semana diante de ti, para que onde estejamos, a tua presença seja manifesta em nossas vidas. É nosso pedido a ti, em nome e por amor do teu Filho Jesus, e nele te agradecemos, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.